Você já se perguntou como seria ter sua vida completamente transformada em um único instante? Imagine estar trabalhando tranquilamente no campo, como fiz por anos, quando de repente um manto cai sobre seus ombros e nada mais é como antes. Meu nome é Eliseu, e minha história desafia tudo o que você acredita sobre chamados divinos e propósito de vida. Enquanto muitos buscam desesperadamente por sinais do céu, eu não pedi por nenhum. O extraordinário simplesmente me encontrou entre arados e bois, no meio do meu suor diário. O que você faria se recebesse um chamado para abandonar tudo o que conhece? A maioria hesitaria, pediria tempo, faria planos de transição. Surpreendentemente, não foi assim comigo. Quando Elias lançou seu manto sobre meus ombros, algo dentro de mim despertou instantaneamente. Uma certeza absurda de que aquele momento era o divisor de águas que eu nem sabia que esperava. É provocador pensar que as maiores transformações de nossas vidas podem estar escondidas nos dias mais comuns, prontas para nos arrebatar quando menos esperamos. A verdade incômoda que descobri, e que poucos têm coragem de admitir, é que todos recebemos chamados, mas a maioria escolhe ignorá-los. Minha história não é sobre um homem especial que fez coisas extraordinárias. É sobre um agricultor comum que simplesmente disse sim quando poderia ter dito depois. Se você continuar acompanhando esta jornada, prometo que encontrará não apenas milagres impressionantes, mas algo muito mais valioso. Um caminho prático para identificar e responder aos chamados que já estão ecoando em sua própria vida, esperando apenas por seu sim decisivo. Num dia comum, enquanto arava seus campos, Eliseu não imaginava que sua vida mudaria completamente. Foi ali, entre os sulcos da terra e o suor do trabalho, que o grande profeta Elias se aproximou e lançou seu manto sobre ele, um gesto simbólico que representava um chamado divino para uma missão extraordinária. Esse momento nos ensina como as grandes mudanças em nossa jornada podem chegar quando menos esperamos, exigindo decisões rápidas e corajosas. A resposta de Eliseu demonstra uma verdade poderosa sobre os chamados que recebemos. Não há hesitação quando reconhecemos nossa vocação autêntica. Ele não apenas aceitou o chamado, mas fez questão de sacrificar seus próprios bois como um sinal claro de compromisso total, queimando até mesmo o arado que representava sua antiga vida. Pense nas ferramentas que você deveria abandonar hoje para seguir seu verdadeiro propósito com a mesma determinação e entrega. O agricultor que se tornaria profeta despediu-se de sua família antes de partir, ensinando-nos sobre a importância de encerrar ciclos com honra e respeito. Essa transição brusca entre a vida comum nos campos e a jornada extraordinária ao lado de Elias revela como os maiores saltos em nossa trajetória exigem coragem para deixar o conforto e abraçar o desconhecido. É no abandono do terreno seguro que encontramos a oportunidade de crescimento e expansão para novos horizontes promissores. Durante sua jornada como discípulo, Eliseu testemunhou acontecimentos que transformaram não apenas a história de Israel, mas também sua própria fé. No Monte Carmelo, ele observou maravilhado enquanto Elias desafiava centenas de profetas de Baal, chamando fogo do céu sobre o altar encharcado, uma demonstração avassaladora do poder divino. Esses momentos extraordinários serviram como uma escola prática, onde cada milagre se tornava uma lição viva sobre confiança e autoridade espiritual. A divisão das águas do Jordão foi outro episódio marcante nessa fase de aprendizado, quando Elias tocou as águas com seu manto e elas se abriram, criando um caminho seco. Para Eliseu, essas experiências não eram apenas espetáculos sobrenaturais, mas treinamentos intensivos para sua futura missão. Da mesma forma, os desafios que enfrentamos hoje, quando observados pela perspectiva correta, são oportunidades disfarçadas para desenvolvermos habilidades que usaremos amanhã. O tempo ao lado de Elias ensinou Eliseu que o verdadeiro poder não estava nos fenômenos extraordinários em si, mas na conexão íntima com a fonte divina. Ele aprendeu a valorizar cada momento dessa mentoria, absorvendo não apenas as técnicas, mas principalmente a postura e a confiança inabalável de seu mestre. É como observar um excelente profissional em ação. Não basta apenas copiar seus métodos, mas entender a mentalidade por trás de suas decisões e ações, algo que podemos aplicar ao buscarmos mentores em nossa área de atuação. O momento da separação chegou de forma espetacular, marcando para sempre a transição de poder entre os dois profetas.
Enquanto caminhavam juntos, conversando como faziam habitualmente, um redemoinho celestial desceu dos céus, acompanhado por cavalos e carruagem de fogo, arrebatando Elias para a eternidade diante dos olhos atonitos de seu discípulo. Eliseu, tomado pela emoção do momento, rasgou suas vestes em dois, um gesto que simbolizava tanto a dor da separação quanto o início de uma nova era em sua jornada. Antes desse evento extraordinário, Eliseu havia pedido algo inusitado, uma porção dobrada do espírito de Elias, uma referência à herança que um primogênito recebia na cultura da época. Esse pedido audacioso demonstra a ambição espiritual que todos deveríamos cultivar, não por vaidade, mas por compreender a magnitude da missão que temos pela frente. Quando Eliseu viu seu mestre partir, apanhou o manto que havia caído, um símbolo físico da transferência de autoridade e unção que havia ocorrido naquele momento transcendental. A primeira ação de Eliseu após receber essa unção foi testar sua autenticidade, golpeando as águas do Jordão como vira seu mestre fazer, exclamando: "Onde está o Deus de Elias?" Quando as águas se abriram, ele não apenas confirmou sua chamada, mas também estabeleceu sua identidade única como continuador de um legado. Esta passagem nos ensina uma verdade profunda sobre sucessão e propósito. Não somos chamados apenas para imitar nossos mentores, mas para levar adiante sua missão com nossa própria personalidade e talentos únicos. Na cidade de Jericó, um problema crônico atormentava os moradores há gerações. Suas águas eram impróprias para consumo e tornavam a terra estéril. Quando Eliseu chegou àquela comunidade, não encontrou pessoas pedindo por sinais espetaculares, mas cidadãos comuns enfrentando uma necessidade básica e urgente. A sabedoria do profeta se revelou em sua capacidade de perceber que os maiores milagres são aqueles que resolvem problemas reais e trazem vida onde antes havia escassez. O método utilizado por Eliseu foi surpreendentemente simples, mas profundamente simbólico. Ele pediu um prato novo com sal e o lançou na nascente das águas. Esta ação nos ensina como pequenos gestos, quando realizados com autoridade espiritual, podem desencadear transformações permanentes em sistemas inteiros. O sal, conhecido por suas propriedades purificadoras na antiguidade, representa como nossa influência positiva pode purificar ambientes tóxicos no trabalho, na família ou na comunidade. As águas de Jericó foram instantaneamente transformadas, tornando-se não apenas potáveis, mas também capazes de fertilizar a terra anteriormente estéril. Os moradores puderam testemunhar uma mudança duradoura que afetou positivamente toda a economia local e a qualidade de vida da população. Este milagre nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de transformar realidades ao nosso redor. Às vezes, a solução para problemas aparentemente complexos pode ser encontrada em ações simples, realizadas no momento certo e com a atitude correta. Após deixar Jericó, Eliseu seguia seu caminho para Betel quando um grupo de jovens começou a zombar dele, gritando: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" O que poderia parecer uma simples travessura juvenil revelou-se, na verdade, um desrespeito deliberado à autoridade divina que o profeta representava. Este episódio nos faz refletir sobre como nossas palavras carregam um peso muito maior do que imaginamos, especialmente quando direcionadas a pessoas, instituições ou valores que representam algo sagrado. A resposta de Eliseu foi imediata e severa. Ele se virou, olhou para os jovens e os amaldiçoou em nome do Senhor. Logo em seguida, 2 ursas saíram da floresta e atacaram 42 daqueles rapazes. Este acontecimento, embora chocante para nossa sensibilidade moderna, estabelecia um precedente claro naquela cultura sobre o respeito devido aos profetas, e por extensão, a mensagem que traziam. Pense em como tratamos hoje aqueles que nos trazem verdades incomodas. Muitas vezes optamos pela zombaria em vez da reflexão. A história dos jovens zombadores permanece como um alerta sobre as consequências de desafiar valores e autoridades estabelecidas apenas por rebeldia ou diversão momentânea. Para além do aspecto punitivo, este relato nos convida a examinar nossa própria atitude diante do sagrado, do sábio e do estabelecido. Em um mundo que valoriza a irreverência e a desconstrução, talvez precisemos resgatar o equilíbrio saudável entre questionar com propósito e respeitar o que já foi provado pelo tempo e pela experiência. Uma viúva desesperada procurou Eliseu com um problema que ainda ressoa nos dias de hoje.
Estava afundada em dívidas, e pior ainda, os credores ameaçavam levar seus 2 filhos como escravos para quitar o débito. O único recurso que lhe restava era uma pequena quantidade de azeite, insuficiente para resolver sua situação. Esta cena nos transporta para a realidade de muitas famílias que enfrentam dificuldades financeiras aparentemente insuperáveis, com recursos limitados e responsabilidades enormes. A instrução de Eliseu foi surpreendentemente prática. Ele pediu que ela emprestasse o máximo de vasilhas vazias dos vizinhos, e em seguida, despejasse seu pouco azeite nelas, no ambiente privado de sua casa. O milagre aconteceu nos bastidores, longe dos olhares públicos, e dependeu tanto da fé quanto da ação prática da viúva. Esta estratégia nos ensina que, muitas vezes, a solução para nossas crises financeiras começa com um inventário honesto do que temos, por menor que seja, seguido de ações concretas e disciplinadas. O azeite fluiu continuamente até que todas as vasilhas estivessem cheias, multiplicando o pouco que havia em abundância suficiente para liquidar todas as dívidas e ainda garantir o sustento futuro da família. Eliseu orientou a viúva a vender o azeite, pagar suas dívidas e viver do restante com seus filhos. Esse episódio nos convida a reconhecer que, mesmo em situações de extrema escassez, existem possibilidades inexploradas que, quando abordadas com fé e sabedoria, podem não apenas resolver crises imediatas, mas estabelecer bases para uma nova realidade de provisão e estabilidade. Em suas viagens, Eliseu costumava passar por Sunem, onde uma mulher influente sempre o recebia com hospitalidade genuína, preparando refeições e até mesmo construindo um quarto especial em sua casa para o profeta. Esta sunamita demonstrou uma qualidade rara: a capacidade de reconhecer e honrar o extraordinário no comum, vendo além das aparências para identificar o valor verdadeiro. Seu exemplo nos desafia a desenvolver o olhar atento que reconhece pessoas especiais em nosso caminho, mesmo quando não chegam anunciadas com títulos ou credenciais impressionantes. Como recompensa por sua generosidade, Eliseu prometeu que ela teria um filho, uma bênção especialmente significativa numa sociedade onde a maternidade era extremamente valorizada. Anos depois, tragicamente, este mesmo filho adoeceu e morreu nos braços da mãe. A sunamita, demonstrando uma fé inabalável, não compartilhou a tragédia com ninguém, nem mesmo com seu marido, mas selou sua carruagem e partiu imediatamente para encontrar o profeta. Esta resposta diante da crise nos ensina sobre determinação focada. Às vezes, precisamos agir com urgência e buscar a fonte correta de ajuda. Eliseu enviou inicialmente seu servo Geazi com seu bordão, mas a mulher insistiu na presença pessoal do profeta. Chegando à casa, ele orou fervorosamente, deitou-se sobre a criança, e o menino espirrou 7 vezes antes de abrir os olhos, completamente restaurado à vida. Este milagre extraordinário revela uma verdade profunda sobre interceder por outros. Nem sempre podemos delegar nossa responsabilidade quando alguém precisa de intervenção pessoal. Há situações na vida onde nossa presença física, empatia e envolvimento direto fazem toda a diferença, especialmente nos momentos de crise ou dor profunda. Naamã era um comandante respeitado do exército sírio, um homem de grande valor e honra, mas que carregava um problema que nenhuma de suas conquistas militares podia resolver: a lepra, doença temida que gradualmente destruía o corpo e isolava socialmente seus portadores. Foi através de uma jovem serva israelita, capturada em uma das invasões à terra de Israel, que ele ouviu sobre Eliseu. Esta parte da história nos lembra que soluções transformadoras podem vir das fontes mais improváveis e das pessoas que geralmente ignoramos ou subestimamos. Quando Naamã finalmente encontrou Eliseu, enfrentou um desafio inesperado para seu orgulho. O profeta nem sequer saiu para recebê-lo pessoalmente, enviando apenas um mensageiro com instruções simples para que se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Indignado com a aparente falta de cerimônia, Naamã quase perdeu sua cura por esperar algo mais elaborado ou impressionante. Quantas vezes rejeitamos soluções eficazes simplesmente porque chegam em embalagens simples demais para nosso ego ou expectativas? Felizmente, os servos de Naamã o convenceram a tentar o método prescrito, argumentando com sabedoria. Se o profeta lhe pedisse algo difícil, o Senhor não faria? Quanto mais agora que ele apenas disse: lave-se e ficará purificado. Após o 7º mergulho no Jordão, sua pele foi completamente restaurada,
como a de uma criança. Esta cura milagrosa nos ensina que, muitas vezes, a transformação verdadeira exige humildade para seguir direções simples com persistência, mesmo quando nossa lógica sugere métodos mais complexos ou quando nosso orgulho exige rituais mais elaborados. Após a cura milagrosa de Naamã, o comandante sírio, transbordando de gratidão, ofereceu a Eliseu presentes valiosos como forma de agradecimento. Com sabedoria e integridade, o profeta recusou firmemente todas as ofertas, compreendendo que aceitar pagamento por um dom divino poderia distorcer o verdadeiro significado da cura. Esta postura nos desafia a refletir sobre nossas próprias motivações quando utilizamos nossos talentos e dons. Será que cobramos por aquilo que recebemos gratuitamente ou reconhecemos o privilégio de sermos canais de bênçãos para outros? Geazi, servo de Eliseu, observou toda aquela riqueza sendo dispensada e não conseguiu resistir à tentação. Secretamente, ele correu atrás de Naamã, inventando uma história falsa sobre visitantes inesperados que precisavam de ajuda, conseguindo assim prata e roupas caras. Este comportamento revela uma verdade incômoda sobre a natureza humana. Frequentemente, nossa ganância nos faz comprometer valores que defendemos publicamente, especialmente quando acreditamos que ninguém está observando nossas ações ou quando racionalizamos nossos atos como oportunidades merecidas. Quando Geazi retornou, escondendo os tesouros mal adquiridos, encontrou Eliseu com uma pergunta direta: "De onde você vem, Geazi?" A resposta mentirosa foi imediatamente confrontada pelo conhecimento sobrenatural do profeta, resultando numa consequência severa. A lepra que afligia Naamã transferiu-se para Geazi e seus descendentes perpetuamente. Esta punição exemplar nos alerta sobre como a desonestidade e a ganância podem contaminar não apenas nossa própria vida, mas também deixar um legado tóxico para gerações que nos seguem, comprometendo relacionamentos, reputação e oportunidades futuras. Durante um período de escassez na terra, Eliseu demonstrou que a provisão divina pode se manifestar mesmo em tempos de crise generalizada. Um homem de Baal-Salisa trouxe ao profeta 20 pães de cevada e espigas de trigo fresco, uma oferta aparentemente insuficiente diante da necessidade de alimentar 100 homens famintos. Este cenário nos coloca diante de um dilema comum: como resolver problemas grandes com recursos limitados? A resposta muitas vezes está na multiplicação através do compartilhamento, não no entesouramento por medo da escassez. Quando seu servo expressou dúvidas sobre a possibilidade de alimentar tanta gente com tão pouco, Eliseu repetiu o comando com confiança inabalável: "Dê às pessoas para que comam. Porque assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará." Esta afirmação categórica nos ensina sobre o poder da declaração positiva diante de circunstâncias desafiadoras. Em vez de se concentrar na escassez aparente, Eliseu focou na abundância prometida, estabelecendo uma atmosfera de expectativa que converteu a dúvida em possibilidade, algo que podemos aplicar em nossos negócios, projetos e relacionamentos. O milagre aconteceu exatamente como anunciado. Todos comeram até se satisfazerem e ainda sobrou comida, cumprindo literalmente a palavra profética. Este episódio nos convida a reconhecer que a verdadeira abundância não está necessariamente em ter recursos infinitos, mas na capacidade de multiplicar o que temos através da generosidade e da confiança. Quando compartilhamos nossos talentos, tempo ou recursos materiais, frequentemente testemunhamos uma multiplicação que desafia a lógica matemática convencional, gerando resultados que vão muito além do que poderíamos alcançar individualmente. Durante um conflito com a Síria, o rei inimigo ficou furioso ao perceber que seus planos de ataque contra Israel eram constantemente frustrados. Descobriu que Eliseu era o responsável por revelar suas estratégias secretas ao rei de Israel, como se estivesse ouvindo as palavras sussurradas em seu quarto real. Imediatamente, enviou um poderoso exército para capturar o profeta, cercando completamente a cidade de Dotã durante a noite. Esta situação nos ensina como, muitas vezes, enfrentamos oposição justamente quando estamos cumprindo nosso propósito com excelência. Pela manhã, o servo de Eliseu acordou e viu o imenso exército inimigo cercando a cidade. Tomado pelo pânico, correu até seu mestre perguntando: "Ah, meu senhor, o que faremos?" A calma resposta de Eliseu revela a mentalidade de quem enxerga além das circunstâncias visíveis. "Não tenha medo,
pois os que estão conosco são mais numerosos do que eles. Esta perspectiva transformadora está disponível para qualquer pessoa que se encontre cercada por problemas aparentemente insuperáveis. A capacidade de reconhecer recursos invisíveis que estão ao nosso favor. Eliseu então orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Imediatamente, o jovem teve sua percepção espiritual ampliada e contemplou um espetáculo extraordinário. A montanha repleta de cavalos e carros de fogo celestiais protegendo Eliseu. Este momento transcendental nos convida a desenvolver uma visão ampliada da realidade, reconhecendo forças e possibilidades que existem além do plano material. Em nosso cotidiano, quantas soluções, aliados e oportunidades deixamos de perceber simplesmente porque estamos fixados apenas no que nossos olhos físicos podem enxergar? Samaria enfrentava um cerco devastador imposto pelos sírios, criando uma crise humanitária sem precedentes. A fome se tornou tão severa que até mesmo alimentos repugnantes eram vendidos por preços exorbitantes, e casos de canibalismo começaram a surgir entre os desesperados. Foi neste cenário de absoluta desolação que Eliseu fez uma declaração que parecia completamente desconectada da realidade. Em apenas 24 horas, haveria tanta abundância que os preços dos alimentos despencaram drasticamente, voltando aos patamares normais. O oficial que acompanhava o rei expressou incredulidade diante da profecia, afirmando que nem mesmo se Deus abrisse as janelas do céu tal coisa seria possível. A resposta de Eliseu foi direta e contundente: Você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá nada. Este diálogo nos mostra como a descrença pode nos posicionar como meros espectadores de bênçãos que poderíamos desfrutar plenamente. Quantas vezes perdemos oportunidades extraordinárias simplesmente porque nossa mente racional não consegue conceber as possibilidades que estão além da lógica convencional? O cumprimento da profecia veio de forma inesperada. 4 leprosos, desesperados pela situação, decidiram se render ao inimigo, apenas para descobrir que o acampamento sírio estava completamente abandonado. Deus havia feito os sírios ouvirem um estrondo de carruagens e cavalos, como se um grande exército estivesse chegando, provocando uma fuga desordenada. Esta intervenção divina nos ensina que, muitas vezes, as soluções para nossos problemas mais complexos surgem de fontes improváveis e através de métodos que jamais poderíamos antecipar ou planejar, reforçando a importância de manter a mente aberta para intervenções surpreendentes em nossas circunstâncias. O oficial que duvidara abertamente da profecia de Eliseu encontrou-se em uma posição irônica e trágica. O rei o designou para supervisionar a porta da cidade, justamente quando a notícia sobre o abandono do acampamento sírio se espalhou. Uma multidão desesperada e faminta correu descontroladamente para saquear as provisões deixadas pelo exército inimigo. Este momento nos mostra como as circunstâncias frequentemente nos colocam exatamente na posição onde nossas palavras e atitudes serão testadas. Em meio ao tumulto e à pressa descontrolada da população faminta, o oficial foi literalmente pisoteado até a morte na porta da cidade. Sua tragédia pessoal cumpriu com precisão assustadora as palavras de Eliseu. Ele viu com os próprios olhos a abundância profetizada, mas não pôde participar dela. Esta parte da história ilustra um princípio que transcende culturas e épocas. Nossas palavras e atitudes, especialmente aquelas direcionadas contra verdades estabelecidas, têm o poder de moldar nosso destino de formas que não podemos prever. O cumprimento exato da profecia de Eliseu, tanto na parte positiva quanto na negativa, fortaleceu a autoridade do profeta perante o povo e confirmou a precisão de suas declarações. Este episódio nos convida a refletir sobre como tratamos as orientações e conselhos que recebemos daqueles que demonstraram sabedoria e discernimento em nossas vidas. Quantas vezes descartamos palavras valiosas simplesmente porque contradizem nossas convicções pessoais ou porque exigem uma fé que ainda não desenvolvemos? A história deste oficial nos lembra que o ceticismo, embora pareça racional, pode nos custar mais do que imaginamos. Mesmo após uma vida inteira dedicada ao serviço profético, a influência de Eliseu não terminou com seu último suspiro. Após seu falecimento e sepultamento, uma situação inusitada revelou que o poder divino continuava operando através dele. Certo dia, enquanto um grupo de israelitas realizava um funeral, avistaram tropas moabitas se aproximando. Tomados pelo medo e pela pressa,
lançaram o corpo do morto na sepultura de Eliseu e fugiram para salvar suas próprias vidas. O que aconteceu em seguida foi extraordinário. Ao tocar nos ossos do profeta, o cadáver imediatamente voltou à vida, levantando-se com vigor renovado. Este acontecimento sobrenatural transcende nossa compreensão comum sobre vida e morte, mostrando como a influência de uma pessoa ungida pode continuar gerando impacto mesmo depois de sua partida física. Pense nos grandes mentores e líderes da história. Suas ideias, valores e exemplos continuam ressuscitando propósito e direção em novas gerações, séculos após seu falecimento. Este milagre póstumo de Eliseu nos convida a refletir sobre o legado que deixaremos após nossa jornada terrena. Que tipo de ossos estamos construindo hoje, capazes de transmitir vida mesmo depois de nossa partida? Nossa influência, conhecimento e exemplo podem tocar vidas futuras que jamais conheceremos pessoalmente. As sementes que plantamos hoje, seja através de livros escritos, mentorias oferecidas, ou simplesmente pelo exemplo de integridade em nossas relações cotidianas, têm o potencial de gerar ressurreições em momentos e contextos que jamais poderíamos imaginar. Chegamos ao fim desta jornada extraordinária pela vida de um homem comum transformado por um chamado divino. A história de Eliseu nos atravessa séculos para tocar nosso coração hoje, desafiando-nos a enxergar nossa própria vida com novos olhos. Pense por um momento. Que mantos estão sendo lançados sobre seus ombros agora mesmo, enquanto você segue sua rotina diária? Que chamados você pode estar ignorando por parecerem simples demais, desafiadores demais ou simplesmente inesperados? O que mais impressiona na trajetória deste profeta não são os milagres espetaculares, mas sua prontidão em responder ao chamado e sua consistência em cada desafio. E você, está pronto para queimar seus arados e sacrificar seus bois? Está disposto a abandonar a segurança do conhecido para abraçar um propósito maior? Se a história de Eliseu despertou algo em você, não deixe que essa sensação se dissipe sem ação. Talvez seja a hora de escrever no papel aquele sonho que você vem adiando, fazer aquela ligação difícil, ou simplesmente dar o primeiro passo em direção àquele projeto que parece grande demais para suas forças. Quero saber como esta história tocou você. Compartilhe nos comentários qual momento da vida de Eliseu mais ressoou com sua própria jornada. Se esta mensagem trouxe alguma luz para seu caminho, não guarde só para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa despertar para seu próprio chamado. Lembre-se, grandes transformações começam com pequenos sims diários. Na próxima semana, continuaremos explorando histórias de chamados extraordinários em vidas aparentemente comuns. Até lá, viva cada dia como Eliseu, de olhos bem abertos para o extraordinário disfarçado de comum.